Bom é adorar ao Senhor, né? Louvado seja Deus por mais esse dia. Deus é tremendo, irmãos. Agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor. E eu estava ali adorando ao Senhor e o Senhor estava ministrando em meu coração algo tremendo nesta manhã. Realmente algo tremendo. Eu sinto que o que você vai ouvir aqui nesta manhã, muitos de vocês, não só aqueles que fazem parte da Casa de Oração Rio de Deus, mas aqueles que são nossos amigos em Cristo Jesus, nossos irmãos em Cristo, que em algum momento, talvez, se não agora ao vivo, mas em algum momento vai clicar e vai assistir, nem que seja uma pequena parte desse vídeo. Eu creio que aquilo que o Senhor tocou em meu coração para ser dito nesta manhã, praticamente não é dito mais na igreja. Praticamente não se fala mais nessas coisas, né? Só que são coisas que estão na palavra, irmãos, e são situações que envolvem a mim e envolve a todos aqueles que creram na palavra e que aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Amém? Eu gostaria de convidá-los, primeiramente, para abrirmos um texto na palavra de Deus, no livro de Romanos, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 18 em diante, um texto bastante conhecido, mas ao mesmo tempo, nesses últimos dias eu tenho visto que não tão pregado. Nós estamos fazendo um estudo a respeito das profecias dos últimos dias e realmente Deus tem aberto os meus olhos para muitas coisas, irmãos. E eu espero que o mesmo esteja acontecendo com você que está me acompanhando nesses estudos. Palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 18 em diante, diz assim: o apóstolo Paulo dizendo: porque para mim, eu tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão, da corrupção para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Amém? Até aí apenas, irmãos. Oremos, Pai, em nome de Jesus, nós lemos aqui a Tua palavra, Senhor. Eu te peço que o Senhor abra agora o nosso entendimento, que caia por terra todos os tampões espirituais que o inimigo tem colocado em nossos ouvidos para que nós não ouçamos a Tua palavra, Senhor. Que caia por terra toda a venda espiritual sobre os nossos olhos e que nós passemos a enxergar a verdade como ela é. A Tua palavra diz que se nós formos livres pelo Senhor, né, se o Senhor nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres. E nós queremos estar livres nesta manhã, para ouvir a Tua palavra, para entender a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço que o Teu Espírito Santo fale sobre a minha vida, para a glória do Teu nome. Amém. Irmãos, nós temos de fato vivido nesses últimos 60 dias, 70 dias, nós temos vivido tempos bem difíceis, muito difíceis, na verdade. Por outro lado, nós temos visto algumas coisas acontecendo que há muito tempo nós não vimos, né? Por conta, hoje talvez nem tanto, porque o povo resolveu sair novamente às ruas, mas quando no início da quarentena, nos primeiros 10,
15 ou 20 dias da quarentena, houve uma aderência maior do povo. O povo realmente passou a ficar em casa, haviam menos pessoas nas ruas. E o que nós pudemos observar neste tempo, onde que poucos veículos estavam circulando, né? Nós pudemos observar muitas coisas, irmãos. Nós pudemos observar que havia menos poluição no ar. Nós pudemos observar os pássaros cantando pela manhã, né? Revoadas, pelo menos ali próximo de onde nós estamos, nós vimos revoadas de periquitos, irmãos. Sabe, uma coisa linda, em alguns lugares do interior, né? Alguns leitos de rios ficando mais puros, ficando mais limpos, né? Tudo isso porque o homem havia se recolhido. E olha que interessante, nós, nesse breve momento, nós vimos onde o homem se recolhe, né? Quando a humanidade se recolhe, a natureza automaticamente começa a se regenerar, né? E nós vemos a palavra de Deus aqui no livro de Romanos, o apóstolo Paulo nos falando justamente a respeito disso, né? Que a natureza, ou seja, toda a obra criada por Deus, toda a criatura espera, né, está com a expectativa de que aconteça o mais breve possível, né, a revelação dos filhos de Deus. Ou seja, do que o apóstolo Paulo está dizendo, né? Ele está dizendo, irmãos, eu tenho por certo, ele começa esta fala dizendo, eu tenho por certo que essa breve e momentânea aflição que nós estamos vivendo hoje, e nós estamos vivendo, irmãos, não só, como eu estava dizendo, a natureza, mas eu e você, nós nunca passamos, talvez, por uma aflição como nós estamos passando nesse tempo, né? Muitas pessoas com medo de sair de casa, outras desacreditadas, né? Por conta de jogos, que não convém dizer aqui agora, né? De dificuldades de informação, ou a informação correta e verdadeira, né? Mas as pessoas estão com medo, né? Estamos vivendo um tempo e, infelizmente, né, nós que conhecemos um pouquinho a palavra, nós temos que entender que é daqui para pior, irmãos, né? Vamos passar por essa, mas dias piores ainda estão por vir. Infelizmente, não é ser pessimista, mas sim ser realista dentro daquilo que nós conhecemos. Mas o apóstolo Paulo, ele nos diz, olha, breve e momentânea tribulação pela qual nós estamos passando, não há de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E a natureza está esperando que essa glória que há de ser revelada em nós aconteça o mais rápido possível, né? E que é essa glória que há de ser revelada em nós? O próprio apóstolo Paulo, ele diz, a redenção do nosso corpo. O apóstolo Paulo está dizendo sobre algo, está falando sobre algo aqui em Romanos, que, como eu disse no início da ministração, não se fala mais nas igrejas, irmãos, nos ministérios, né? Não vou dizer nas igrejas, porque há só uma igreja, há um só corpo, cujo cabeça é Cristo. Mas nos ministérios não está sendo pregado a respeito do que o apóstolo Paulo está falando aqui. O apóstolo Paulo está falando de arrebatamento da igreja. Ele está falando, olha, estamos passando por um momento difícil, né? Mas o Senhor irá nos levar com Ele. A palavra de Deus nos fala que nós somos herança de Deus, irmãos. Nós somos a herança do Senhor. Quando eu e você aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, a palavra de Deus, o próprio apóstolo Paulo, no livro de Efésios, capítulo 1, ele diz para mim e para você que quando nós ouvimos e cremos no Evangelho da verdade, a palavra que nos foi pregada, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, e o Espírito Santo, que hoje habita em nós, ele habita em nós como penhor, irmãos, como penhor da nossa esperança, da nossa herança. Ou seja, Deus é tão maravilhoso, eu disse isso na aula, Deus é tão maravilhoso que
ao nós aceitarmos a Ele como Senhor e Salvador, Ele nos sela com o seu próprio Espírito, e Ele nos sela, Ele nos dá o seu Espírito, nada mais, nada menos, para nos garantir que Ele virá nos buscar, aleluia, glória a Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui para mim e para você nesta manhã, irmãos, é que o Senhor Jesus virá nos buscar, como igreja, Ele vem buscar a mim e a você, e é para isso, sabe, essa é a nossa esperança. Eu não sei quanto a você, irmão em Cristo, o quanto você tem esperado isso. Mas o que nos move a estar na presença de Deus é esta esperança de que um dia nós estaremos com Ele na glória, de que nos valeria estar dentro da casa do Senhor. Não vamos ser hipócritas, irmãos. A gente sabe que o mundo tem coisas boas a oferecer, boas em termos, coisas boas, digamos, momentaneamente, né? Coisas que trazem entretenimento, que trazem alegria. Muitos estão sofrendo, por quê? Porque perderam, né, a liberdade para estarem nas baladas, nas festas, né, passeando nos shoppings. O mundo tem muita coisa a oferecer, e o que valeria a nós, muitas vezes, nos privar de muita coisa que o mundo oferece, para estar sentado no banco de uma igreja, se a nossa esperança não fosse reinar com Cristo, estar com Cristo na glória, irmãos. A palavra de Deus nos fala que Jesus virá nos buscar. Ele nos deu o Espírito Santo, Deus nos deu o Espírito Santo como garantia de que isso iria ocorrer. Eu tenho dito para os nossos irmãos, eu já falei algumas vezes aqui na casa de oração, que nós não fomos chamados simplesmente para sermos salvos, porque se eu e você tivéssemos sido chamados somente para a salvação, irmãos, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, nós já teríamos sido arrebatados. Nós somos salvos com um propósito, e é muito interessante isso, é muito interessante, porque a gente começa a olhar ali na palavra de Deus, e nós vemos no livro de Coríntios, no capítulo 1 do livro de Coríntios, capítulo 1 não, no 1 Coríntios, no capítulo 3 de 1 Coríntios, nós vemos o apóstolo Paulo falando sobre a questão do fundamento, né, do alicerce de uma casa, da casa espiritual, porque ele diz assim: eu como justo construtor, eu lancei o fundamento, e o fundamento é Cristo. E ele diz agora, cada um irá construir sobre este fundamento. O fundamento está posto, Jesus Cristo, Ele é o alicerce da casa, né? Agora cada um vai construir a sua casa em cima deste alicerce. E o apóstolo Paulo, ele diz, olha, mas cada um preste atenção de como vai construir. Ele diz, preste atenção de como você vai construir a sua casa espiritual em cima desse alicerce que é Cristo. E ele nos dá um alerta, ele diz, porque a obra de cada um passará pelo fogo. A obra de cada um passará pelo fogo. Ele fala, alguns vão construir sobre esse alicerce, terá obras de ouro, prata, bronze, madeira e palha. E ele diz, a obra de cada um passará pelo fogo. A obra que resistir, esta receberá o galardão. Mas a obra que se queimar, irmãos, o apóstolo Paulo, ele é tão claro nisso, ele diz assim, a que se queimar, esse sofrerá detrimento, porém será salvo. Olha o que o apóstolo Paulo diz, porém será salvo, ainda como quem passa pelo fogo. É interessante isso. A gente pensar nisso é muito interessante, né? O apóstolo Paulo falando a respeito de obras. A gente olha para a palavra de Deus, a gente vê Tiago também falando sobre obras. E ele fala que a fé sem obra é morta. Tiago, ele usa inclusive o exemplo de Abraão. E ele diz, sim, Abraão tinha fé, muita fé. Mas a obra
dele justificou a sua fé. Ao oferecer, quando o Senhor pediu o seu filho Isaque, ao oferecer o seu filho Isaque sobre o altar, levantar o cutelo para imolar o seu próprio filho, o seu único filho, porque Deus assim havia ordenado, Abraão estava ali fazendo um ato de justiça. Um ato que estava justificando a sua fé. E o que eu tenho a dizer para você, irmãos, é muito sério isso. É muito sério, porque nós temos visto muitos daqueles que se dizem cristãos, daqueles que se dizem crentes, que acham que vir a estar na igreja uma vez por semana é o suficiente. Que ser crente é vir ao culto apenas. Que basta estar dentro da igreja, é crente. Já está fazendo a obra. E nós vemos que o apóstolo Paulo, Tiago, ele está nos mostrando que não é bem assim. Quando ele fala de obras, de como é que você está construindo, quais são os atos de justiça que você tem a oferecer. E quando eu digo que você não é salvo simplesmente para ser salvo, há algo adiante, irmãos. Há algo adiante. É muito interessante quando realmente a gente começa a entender a palavra de Deus. Talvez por ignorância, porque de fato não é pregado, não tem sido pregado isso. Mas a palavra de Deus nos fala que, depois do arrebatamento da igreja, irmãos, é só estudar. Depois do arrebatamento da igreja haverá um tempo de 1000 anos. Haverá um milênio, onde Cristo irá reinar com a igreja na terra. E a palavra de Deus nos fala que logo depois do arrebatamento haverá o julgamento. Julgamento de quem? Julgamento da igreja. O meu julgamento, o seu julgamento. E o apóstolo Paulo, ele disse muito claro, irmãos, todos aqueles que aceitaram a Cristo, que tem o selo da promessa em si, será salvo, independente da obra. Independente de ter obra ou não. É isso que o apóstolo Paulo diz. Porque ele disse assim, se a sua obra, se aquilo que você fez se queimar, ou seja, é obra que não tem valor, que você acha que tem valor, mas não tem, ainda assim você será salvo, porque é a promessa de Deus. Mas você será salvo como que pelo fogo. Mas no julgamento, Cristo irá galardoar, Ele irá recompensar aqueles que têm atos de justiça, aqueles que fazem a obra de Deus, aqueles que assumem a identidade de cristão, irmãos, aqueles que praticam a verdadeira religião, cuidar dos órfãos, cuidar das viúvas, fazer o bem, fazer atos de justiça, irmãos, provar a sua fé. Você tem feito isso? Você tem provado a sua fé? Ou você é daqueles que falam, sendo salvo para mim é o suficiente? Irmãos, me desculpa, mas pensar assim é pensar pequeno demais. É pensar pequeno demais. Porque eu vivo nesse mundo, vivo para Cristo, pensando em estar com Cristo. Em ir para a glória, estar com Cristo, estar ao lado de Cristo, estar o mais próximo de Cristo que eu puder. De que me adianta, irmãos, eu ser salvo e ficar de longe? Eu quero me achegar a Ele. E eu quero despertar isso na sua vida no dia de hoje. Acompanhe-nos nos estudos e você vai ver que estamos fazendo sobre profecias. O arrebatamento da igreja é algo real, é uma promessa que vai se cumprir. O arrebatamento da igreja vai se cumprir, mas depois do arrebatamento tem o julgamento, e depois do julgamento tem o milênio, e a palavra de Deus diz que nós iríamos reinar com Ele. Como é que você quer? Você quer reinar com Cristo,
ou você quer continuar sendo servo? Eu sempre falo a respeito disso, a respeito de ser filho ou ser servo. Lá na parábola do filho pródigo a gente vê isso, né? A gente vê aquele que saiu, quando ele volta, ele diz ao pai: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho mais, por conta daquilo que eu fiz, faz de mim um dos seus servos, um dos seus empregados. E o pai disse: não, você é meu filho amado, a quem tinha perdido e voltou. E aquele que ficou, irmãos, o filho que ficou, quando chega ao pai, ele diz o que ao pai? Pai, eu tenho te servido todos esses tempos, e o Senhor nunca me deu um novilho para mim matar e festejar com os meus amigos. E a resposta daquele pai foi: filho, tudo que eu tenho é teu. Em outras palavras, ele estava dizendo: você agiu como servo, você não agiu como filho. Sabe o que Deus quer de mim e de você, irmãos? Não que nós ajamos como servo, mas que nós sejamos filhos obedientes. Sabe por quê? Quando nós amamos os nossos pais, nós obedecemos, e nós obedecemos por amor. Quando você é filho, você obedece a Deus por amor, porque você ama. Mas quando você é escravo, você serve, você faz, você obedece para não ser castigado. E quantos estão dentro da igreja, irmãos, com medo de ser castigado? Quantos estão olhando para Deus como aquele, eu até brinco, como se fosse um velhinho atrás de um arbusto, com um cajado na mão, pronto para acertar na cabeça daquele que peca? Deus não é assim, irmãos. Deus não é dessa maneira. Ele quer a mim e a você como filhos obedientes, como filhos que têm atos de justiça. Sabe, eu acredito que Deus, que o nosso Senhor Jesus, quando vier nos buscar, como Ele gostaria de que todos estivessem bem perto dEle, estivessem muito perto dEle. Ele vem para reinar. É muito interessante, sabe, essa questão. Aquele que governa, normalmente ele quer aqueles que estão te auxiliando no governo estejam perto. E eu acredito que assim também é a vontade de Cristo. Mas a palavra de Deus diz, irmãos, que a obra de cada um passará pelo fogo. Você vai ser julgado. A igreja vai ser julgada. A palavra de Deus diz que o julgamento começa por nós, pela igreja. Então, preste muita atenção nisso. Você quer continuar sendo esse crente que você é hoje? A palavra de Deus diz que, por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Veja bem, se você aceitou a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, seu nome está escrito no livro da vida e do Cordeiro, você recebeu o Espírito Santo, você será salvo. Esta é a promessa. É isso que basta. Mas você será levado. Eu, você, cada um de nós seremos levados diante do tribunal, diante do trono de Cristo. E Ele irá provar a minha obra. Ele irá provar a sua obra. Por isso, irmão, eu vou dizer para você: arregaça as tuas mangas, ainda dá tempo. Arregace as suas mangas. Jesus está voltando. Erga as suas mangas e comece a trabalhar para Deus. Comece a fazer atos de justiça. Comece a praticar o verdadeiro cristianismo. Mostre para o Senhor o quanto você é crente. Mostre para o Senhor o quanto você realmente o ama. É isso que o Senhor espera de mim e de você neste tempo. Não adianta ficarmos calados. Não adianta ficarmos só esperando que as coisas caiam do céu, irmãos. Eu sempre brinco que a única coisa que eu vi cair do céu até hoje foi o diabo e os seus demônios. É tempo, irmão, de você começar a pensar. É tempo de você começar a pensar. Agora é o momento.
Em breve Jesus virá e Ele vem te buscar. Amém? Guarde esta palavra no teu coração. Rumine esta palavra no teu coração. Porque Jesus quer te salvar. Sim, você vai ser salvo. Mas ainda como que passa pelo fogo. Não deixe sua obra se queimar. Pratique atos de justiça. Para que você esteja realmente numa posição para reinar com Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Eu vou passar aqui para o Albert fazer um final com um louvor. E assim que ele terminar, ele ora para o final. E a gente dá a bênção apostólica. Amém? Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grandor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escurecer, nos servir Jesus, mas clamando com poder brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Entre as ondas estou sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu braço guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mão
minha luz, que me quis salvar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, obrigado e obrigado, Pai. O Senhor é a nossa esperança, Pai querido. O Senhor é a nossa esperança, Pai. Cremos que um dia o Senhor vai voltar para nos buscar, Senhor. O Senhor vai voltar para fazer-nos reinar contigo, Pai querido. É isso, Pai, que cremos, Senhor querido. Muito obrigado, Pai. Obrigado, obrigado mais uma vez. Não cansamos de dizer isso, Pai querido. Obrigado. Santo Tu és, Senhor. Muito obrigado, Pai querido. Graças te damos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo, que venha sobre todas as mães neste dia, que venha guardar, que venha resplandecer a sua glória em cada uma delas, para saber cuidar dos seus filhinhos. Obrigada, Jesus, que nos dê uma boa semana na Tua presença. Nós te louvamos e te agradecemos. Que a graça do Pai esteja com todos. Amém. Feliz Dia das Mães. Deus abençoe.